Estamos aqui de volta, eu e Viviana, para darmos seguimento às entrevistas com os candidatos que concorrem às prefeituras das cidades litorâneas do Piauí. O entrevistado de hoje é Rafael Silva, ele já está aqui no estúdio, ele que é candidato pelo PSD à prefeitura de Luiz Correia. Essa é a segunda vez que Rafael concorre ao cargo de prefeito, apresentando-se como oposição à atual gestão municipal. Rafael Silva é advogado, empresário com forte atuação na região de Luiz Correia. Sua candidatura representa uma alternativa ao governo atual, como uma proposta de renovação para o município. Compõe a chapa com Kim do Caranguejo, do MDB, como candidato a vice-prefeito, formando uma aliança que busca trazer uma nova visão e soluções para os desafios de Luiz Correia, essa que é uma cidade litorânea com grande potencial turístico e econômico, sendo conhecida por suas belas praias e paisagens naturais. No entanto, o município também enfrenta desafios significativos em áreas como a infraestrutura, saúde, turismo, sustentável e o desenvolvimento econômico. Nós vamos começar, portanto, aqui a entrevista com o candidato. A partir da primeira resposta, passamos a contar o tempo. Candidato, você se apresenta como um candidato à oposição à atual gestão. Quais são as suas principais críticas à administração atual de Luiz Correia e o que você pretende fazer de diferente caso seja eleito? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Helder. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estarmos dialogando, conversando, falando do futuro de Luiz Correia com o nosso povo. Então, parabenizar a TV Costa Norte, por esse programa e lamentar. Eu quero começar lamentando porque eu soube da informação que a nossa adversária não veio usar esse espaço para que ela preste conta, principalmente do que ela não fez em Luiz Correia. Nós estamos vivendo, Helder, o pior momento na nossa saúde. Semana retrasada, uma parte do nosso hospital, a parte da enfermaria, foi fechada pelo Corém. Nós estamos vivendo o pior momento na nossa educação. Quando você pega os índices do IDEB, Luiz Correia está lá em 170 na posição dos 224 municípios que tem um Piauí. Então nós queremos ser prefeito exatamente para reverter toda essa situação, todo esse quadro que Luiz Correia vive hoje em virtude de uma gestão que não pensa no povo, não pensa nas crianças e é preciso que Luiz Correia avance. Outras cidades ao redor de Luiz Correia estão crescendo e nós estamos ficando para trás. Então o Rafael se apresenta como candidato numa ampla aliança que foi feita em Luiz Correia, que conta com o Kim do Caranguejo, que conta com o ex-prefeito Luiz Pedrosa, que conta com dezenas de outros, centenas de outras lideranças e candidatos a vereadores e a vereadoras para salvar realmente Luiz Correia e colocar de novo Luiz Correia no caminho do crescimento, no caminho que realmente o povo de Luiz Correia merece, para que a nossa autoestima volte a crescer novamente, possa se elevar e que Luiz Correia possa, é claro, crescer novamente no turismo, para que Luiz Correia saia das questões das páginas policiais, infelizmente é o que existe hoje, e passe a vigorar novamente nas páginas de turismo, que Luiz Correia seja lembrado realmente pelas suas praias, pelos seus grandes eventos que hoje não tem mais e que já foi muito forte no passado, e é um compromisso meu retomar esses eventos, porque isso gera muito emprego. Pessoas hoje, são dezenas de pessoas hoje que mandam mensagens ou depoimentos quando a gente vai visitando no dia a dia, dizendo: Rafael, hoje eu não tenho uma mistura para comer. Acabei de receber uma mensagem nesse nível. Então isso é doloroso. Tudo isso por conta de uma má gestão também no turismo, porque é através do turismo, que é a nossa força, que a gente atrai, gera mais emprego, gera mais renda. E se as pessoas não estão mais acreditando em Luiz Correia, como se tem ali no bairro Atalaia, várias casas, várias ruas, você passa lá, vende-se, 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 vende-se. Isso significa, Helder, que as pessoas não acreditam mais em Luiz Correia. E isso é muito ruim para a nossa população. Isso causa o desemprego, causa a fome. E, ao contrário de tudo isso, além da política que a gente quer desenvolver no turismo, a gente também tem que pensar nos menores, nas pessoas que mais necessitam. Então, a política do social também foi deixada de lado dessa gestão.
Então nós precisamos avançar. Pessoas até hoje em Luiz Correia não têm um banheiro em suas casas. Pessoas hoje, como eu disse, estão passando por dificuldade de alimento na sua mesa. E quando você não tem uma educação de qualidade, quando você não tem uma saúde de qualidade e precisa fazer um exame particular, precisa fazer uma consulta particular, precisa se deslocar até outra cidade, como é a nossa cidade polo vizinha aqui de Parnaíba, você tira do mais pobre, você tira da comida dele mesmo. Então, Luiz Correia está vivendo tudo isso hoje, mas existe um governo de fachada, um governo de mídia que está ludibriando o povo, que está maquiando esses problemas, mas que nós estamos unidos nessa ampla aliança para mudar essa realidade e devolver a dignidade para o nosso povo. Candidato, Luiz Correia enfrenta problemas recorrentes em relação à infraestrutura, como o saneamento básico, a pavimentação das suas estradas, e por ser ali uma cidade costeira, ela é suscetível a desastres naturais, com inundações e erosões, por exemplo. Quais são as suas propostas para resolver esse problema na infraestrutura, né, e melhorar essa situação da cidade? Ponto básico, quando a gente chega no período de chuva, a cidade inteira fica alagada. Isso é triste, é um problema que se arrasta há muito tempo e nessa última gestão pouco se avançou na drenagem dessas águas pluviais, que são as águas da chuva. Então o compromisso do Rafael trazer para dentro da cidade esse escoamento, tanto para a direção do nosso rio Igaraçu, que passa ali ao lado, como também para o mar. Então não é algo de outro mundo, né? Várias ruas de cidades grandes, ela, ao ser planejada, você já tem aquele escoamento, aquela drenagem dessas águas. Então nós temos isso no nosso plano de governo, nós temos como fazer, nós sabemos como fazer e essa é uma parte da infraestrutura que nós iremos resolver. O outro ponto é essa questão de várias ruas em Luiz Correia não ter pavimentação. O governo do estado nos presenteou com várias ruas com calçamento e com asfalto, e a gente é muito grato com relação a isso. Dessas pavimentações não tem um centavo do poder público municipal, apenas do governo do estado. Por isso nós somos gratos ao governo do estado. Mas a gestão atual não avançou nesse ponto. Então nós precisamos, para consertar calçamentos antigos, buracos, essa questão da drenagem básica, que é os canteiros, dos canteiros das calçadas, para que a água seja mais facilmente escoada, nós precisamos contratar, né, calceteiros e ter uma empresa licitada de material de construção para que de forma barata o município também colabore com a urbanização da cidade. É dessa forma que nós iremos avançar e isso não acontece hoje. Esse planejamento, infelizmente, não acontece. Então, Luiz Correia, que é uma cidade turística, que deveria se apresentar bonita, limpa, grandiosa, infelizmente, ela patina nesse ponto da infraestrutura. E, falando agora do nosso interior, como o Helder falou inicialmente, administrar Luiz Correia, ela é desafiadora, porque a zona rural é até maior do que a zona urbana. Então, se você não tem estradas de qualidade, você não olha para aquele povo, se coloca com empatia para aquele povo que todo dia está se deslocando de bicicleta, de carro, de moto para a cidade ou para outros interiores e dá uma qualidade de estrada ruim para eles, você também está tirando da comida dele, porque quebra amortecedor de moto, tem que dar manutenção em veículo, enfim. Então, nesses últimos anos, as estradas que foram feitas foram mal realizadas, foram mal feitas mesmo por essa gestão. Foram estradas de barro, de areia. Aqui e acolá você passava uma máquina para recapear, mas você não completava com pissarra. Então você apenas passava a máquina e cada vez as nossas estradas estão próximo da areia. E isso é dificultoso, isso é um problema sério, porque quando chegar o início do ano, quando vier o período chuvoso, aquilo ali, boa parte vai se transformar em lama e vira um caos para a população que mora na zona rural e que precisa se deslocar até a cidade. O senhor começou a entrevista destacando uma das áreas que mais afeta a população, que é a saúde pública, destacando inclusive esse fechamento de uma ala do hospital de Luiz Correia. Qual é a sua proposta para fazer diferente, então? Olha, é prioridade a saúde no meu governo, Helder. Por quê? Porque é a hora da precisão, é a hora do socorro. Então, o nosso hospital, só para você ter uma ideia, a mais esse ano vieram 2 milhões por emenda. Na saúde, por completo, foram 11 milhões
a mais de emenda. E cadê esse dinheiro? Onde que foi aplicado? O hospital lá está jogado às traças, as paredes cheias de mofo, uma reforma que se arrasta 2 anos e não entrega para a população. Né? No posto de saúde do Camurupim, por exemplo, um depoimento muito forte de um pai que disse que chegou lá com um corte, para ele ser atendido, ele teve que comprar na farmácia ali próximo do posto de saúde, próximo ao posto, a gase para ser atendido. Então, esse é o retrato da saúde de Luiz Correia. O que é que nós precisamos fazer? Precisamos aplicar o recurso público de maneira correta. Antigamente, os prefeitos tinham muita dificuldade com recurso. Então, administrar um hospital municipal era difícil. Mas hoje não. Hoje os recursos eles aumentaram de maneira exorbitante. Como eu falei, só a mais vieram 11 milhões para a saúde de Luiz Correia. E por que posto de saúde está sem remédio? Então, nós vamos abastecer posto de saúde. Ninguém vai mais reclamar para vereador, ninguém vai mais reclamar para um prefeito que está faltando remédio de pressão, remédio de diabetes. Isso é um absurdo, são remédios baratos e que é obrigação do município ter no seu posto de saúde. Atendimento médico lá no nosso hospital. Você tem reclamações demais, porque você chega no hospital, o hospital não oferece aquele atendimento rápido, às vezes os profissionais até tentam ajudar, se esforçam, mas você tem problemas de estrutura, de estoque de remédio e material, envergonhando às vezes até o próprio profissional médico, profissional de enfermagem que não consegue atender. Então, o que é que eu quero do hospital, Helder? Respondendo a sua pergunta de forma mais dinâmica. Nós iremos botar o nosso hospital para ter uma maternidade de novo, porque hoje nem um filho de Luiz Correia nasce mais em Luiz Correia, mas já nasceu, há 30 anos atrás, há 25 anos atrás. Então nós vamos botar de novo a maternidade para funcionar, vamos botar a fisioterapia para funcionar novamente, que tinha 10, 12 anos atrás. Nós iremos colocar as pequenas cirurgias para rodar no hospital. É possível fazer, hoje você consegue com emenda de 300, 400, 500 mil, tem muitos deputados que amam Luiz Correia como eu amo e consegue fazer mutirões de cirurgia. Nós temos uma estrutura lá até montada para um pequeno centro cirúrgico. O nosso candidato a vice, o Kim, é categórico quando disse que quando ele encerrou o seu último mandato, ele estava estruturando o centro cirúrgico e infelizmente não deu tempo, ele perdeu a última campanha, mas ficou lá o material esse que ninguém sabe, né, por que não está sendo utilizado. Então, nós estamos em Luiz Correia regredindo na saúde, em vez de ter evoluído nos últimos anos. A base de SAMU em Luiz Correia se acabou. Nós não temos SAMU. Infelizmente, uma pessoa, né, numa distância como está o Brejinho, como está o Camurupim, quando precisa de um socorro, né, é acionado o SAMU aqui de Parnaíba. De última hora arranjaram ainda por emenda uma pequena ambulância lá, está tentando resolver, mas é o meia boca, é aquele negócio que é feito porque é ano eleitoral, mas por que não fez nos últimos 3 anos? É essa a nossa pergunta e é a nossa revolta. E nós iremos fazer, um hospital ele tem que funcionar para a população, porque é o básico. Eu quero trazer grandes eventos em Luiz Correia, quero gerar muito emprego em Luiz Correia, quero tratar de obra, quero tratar de turismo, mas eu não posso esquecer do básico. É a saúde, é o hospital, é o posto de saúde funcionando, é a educação das crianças funcionando. Candidato, aproveito aí a sua deixa falando sobre eventos e turismo. A gente sabe que Luiz Correia é um importante destino turístico aqui do Piauí. Quais são as suas ideias para alavancar o turismo de uma forma sustentável, que hoje é necessário, trazendo benefícios econômicos que atendam a população de uma forma em geral, não beneficiando apenas determinados grupos? Pronto, o que nós queremos? Trazer de novo um carnaval forte, como nós já tivemos. O carnaval ele gera muito emprego, ele deixa muita renda na cidade. Você muda a realidade da cidade, trazendo um carnaval forte. Nós iremos planejar um calendário de eventos durante todo o ano, porque se você antecipa, se você divulga Luiz Correia positivamente, se você tem data para que aconteça aqueles eventos, o turista ele se programa e ele vai para a cidade mesmo, ele lota hotel, lota pousada, consome em restaurante, tudo isso é geração de emprego, que vai implicar, eu costumo dizer, até num cara que vende a capinha de celular, porque o funcionário, aquele que acreditou, que montou um pequeno negócio lá, ele vai consumir no município, seja na zona rural, seja na zona urbana. Então nós precisamos organizar o calendário de novo, divulgar bem Luiz Correia, chama o Sebrae, chama esses órgãos parceiros que
perdão pela palavra, são loucos para ajudar Luiz Correia, mas que hoje estão à margem, estão sem essa comunicação, sem esse diálogo com o município. Nós precisamos do mês de julho forte, são 30 dias, né, de férias, nós precisamos rever isso aí. Nós tivemos um grande correfolia, carnaval de trio elétrico, carnaval fora de época, e isso precisa ser retomado. Hoje tem muitos esportes que podem ser praticados em beira de praia. É o único litoral que nós temos no Piauí, e 40 quilômetros dos 66 está em Luiz Correia. É Atalaia, é Coqueiro, é Maramá, é Macapá, é Praia do Arrombado, é Pedro de Moça. E o que é que acontece nesse período? Nada. Então nós precisamos retomar isso de maneira muito forte. E o governo do estado é um grande parceiro de Luiz Correia, porque, como eu falei, nós somos, né, a parte maior do litoral. E nós precisamos também retomar o nosso grande Réveillon. O maior Réveillon que nós tivemos em 2009, o Kim gosta muito de retomar, de relembrar isso, faltou gasolina, faltou pão, faltou refrigerante, faltou cerveja, faltou um monte de coisa. Isso foi um pouco ruim? Foi, gerou aquela perspectiva negativa. Mas, por outro lado, todo mundo de Luiz Correia ficou achando graça no outro dia, porque estava todo mundo com recurso no bolso, todo mundo vendeu tudo. E é isso que nós precisamos retomar, e é um compromisso nosso. No ano que vem, o Rafael, sendo prefeito, fará sim já o maior Réveillon que Luiz Correia já viu, é compromisso meu. Educação, candidato, quais são as suas propostas? O senhor classificou aí diante do IDEB o município de Luiz Correia no ranking 170 dos 224 municípios piauienses. O que o senhor pretende fazer para elevar a melhoria e a qualidade, né, dessa estrutura e desse processo de ensino e aprendizagem como um todo? Eu sou filho de professores, né? Então a educação é uma outra grande prioridade minha. É doloroso ver você conversar com um adolescente, né, e que ele tem dificuldade de ler e de escrever. Isso é muito ruim, né? Eu morro de pena. Nós estamos falando de uma educação que está atrapalhando o futuro das nossas crianças, uma educação que não funciona. Para você ter uma ideia, né, nós temos colégios ainda na zona rural que tem 1 ou 2 professores e tem 4 turmas ali no mesmo ambiente, como nós estamos aqui, sendo, né, estão tentando ensinar, estão chovendo no molhado. Aquilo não é educação. Então, nós vamos acabar com esse ensino multisseriado, né? Nós precisamos o quê? De colégios com uma estrutura melhor, e hoje a educação é a que tem mais recursos para a gente fazer isso. Não se justifica mais colégios como o nosso, como esse exemplo que eu falei. Eu cito o exemplo do Cajueiro da Praia. Nós estamos perdendo naquela região que você conhece do Camurupim, da Lagoa do Camelo, nós estamos perdendo alunos para o Cajueiro da Praia. Por quê? Porque lá você tem uma escola climatizada, eu quero fazer isso aqui em Luiz Correia. Lá nós temos um refeitório bom, lá nós temos quadra nas escolas, lá as creches são todas equipadas com camas, mini camas com qualidade. Nós temos um professor lá motivado, que tem plano de carreira, que ganha abono no final do ano. Aí você vem para Luiz Correia, não tem nada disso. Você tem um escolar de péssima qualidade, você pega a região da Armutuca, a região do Jabuti lá. Ela, que é a prefeita atual, fechou as 2 escolas do Jabuti. E essas pessoas hoje, essas crianças, têm que pegar um escolar para ir para outra comunidade mais distante. E esse escolar, a maioria dos dias letivos desse ano de 2024, não funcionou. É triste a mãe me ligar todo dia dizendo: Rafael, hoje é mais um dia que o escolar está quebrado. As minhas crianças estão passando mais dias dentro de casa do que em sala de aula. Então isso é um absurdo. Numa pasta, que é a pasta da educação, que tem mais recursos, é a que tem mais recursos. Então nós queremos o quê? Escolas reformadas. Eu sempre digo, escola digital. As nossas escolas, nós temos que trazer internet de qualidade para dentro das escolas, nós temos que trazer tablet para dentro das escolas. Esses alunos têm que se conectar, têm que ler e escrever no período correto, mas também têm que se conectar ao mundo. E hoje está acontecendo com as escolas do Estado, que você noticiou há pouco aqui no jornal, e a escola do município não está acompanhando, mas vai acompanhar, porque é compromisso do Rafael. E outra coisa, eu quero deixar claro que viralizou um vídeo ontem de uma servidora do município de Luiz Correia, né, terminando de maltratar os professores efetivos. Então fica aqui o meu repúdio a essa servidora, a essa gestão que não aprovou corretamente o plano de cargos e salários dos nossos professores efetivos,
eu quero me solidarizar com eles e quero dizer também para os professores que são seletistas que nós iremos, que estão sendo maltratados também, com salário baixo, eles não ganham o mês de janeiro, não ganham fevereiro, só ganham quando trabalham no período letivo. Aí em julho o contrato é suspenso de novo, no final do ano o contrato é suspenso de novo e não tem 13º. Então, como é que nós vamos ter um professor motivado dentro de sala de aula para melhorar os índices da nossa educação em Luiz Correia? Desse jeito não dá, mas é um compromisso nosso com os professores efetivos, os prata da casa, assim como também os seletistas, que nós temos muitos professores seletistas que hoje dão muita contribuição ao ensino, mas hoje são perseguidos, têm um salário baixo, tudo isso que eu falei aqui. Infelizmente, essa é a realidade que existe hoje, mas a partir do dia 1º de janeiro nós vamos acabar com ela. O candidato administrou bem seu tempo aqui do primeiro bloco, a gente vai dar um breve intervalo para ele tomar uma água. Retornamos com a segunda parte dessa entrevista com o candidato a prefeito de Luiz Correia, Rafael Silva, do PSD. Volta para a segunda etapa da entrevista com o Rafael Silva, que é um dos candidatos a prefeito do município de Luiz Correia. A gente aproveita agora, candidato, para falar sobre as comunidades pesqueiras do município. A gente sabe que eles são uma parte importante da economia e da cultura local. Como que o senhor pretende apoiar essas comunidades e garantir que suas necessidades sejam atendidas? Com a Secretaria de Pesca forte. Infelizmente, por várias gestões, a Secretaria de Pesca ela serviu apenas como cabide de emprego. Mas há de se destacar que na gestão do Kim, o irmão Cajado fez um excelente trabalho à frente dessa pasta. Então ele demonstrou que é possível sim, né, nessa que é uma grande atividade, né, que é uma grande atividade econômica em Luiz Correia, que é a atividade pesqueira, da gente, enquanto município, dar um suporte necessário. Então, no período que nós estamos vivendo hoje, à beira de uma evolução com aquele porto que está se iniciando pelo governo do estado, a gente tem que dar uma atenção melhor aos pescadores, principalmente aos pescadores artesanais, porque uma obra daquela magnitude, ela mexe sim com o nosso pescado, ela mexe com a nossa pesca e, portanto, vai mexer também com a renda das pessoas que vivem dali. Então é um compromisso nosso, né, chamar todas essas pessoas, inclusive colocar o social à disposição, porque pelo advento do porto vão ter também desapropriações naquela área portuária ali, então muita coisa vai mudar em Luiz Correia. E nós não podemos deixar a pesca mudar, né? A nossa história, né, nasceu por conta da pesca, o porto de amarração, a amarração. Então nós precisamos ouvir essas pessoas, atender às necessidades dela e também usar o poder público para orientá-las, porque outras formas, né, ou outros locais poderão sim servir para que a atividade pesqueira do pescador artesanal possa sobreviver, possa continuar. Então, nós temos no compromisso do nosso plano de governo, com os nossos amigos pescadores, né, de sentar, né, e tornar a atividade pesqueira forte novamente, porque hoje eles estão abalados, estão sem representação, e é um compromisso nosso que tem muitas pessoas ao nosso redor que são da atividade pesqueira, sejam de associações, sejam empresários, para nos ajudar também a construir isso junto em Luiz Correia. Candidato, a cidade de Luiz Correia, nesse pleito agora de 2024, tem uma situação bastante particular, porque ambos os candidatos, vocês e a sua candidata concorrente, tem ali uma aproximação com o atual governo do estado, seja entre o governador Rafael, seja com o vice Temístocles, né, que tem ali os seus deputados ali também da base, Georgiano, Felipe. Como é que fica essa situação aí diante dessa divergência nesse momento? O que acontece em Luiz Correia hoje acontece também em muitos outros municípios, né? Então, diante de um governo forte, de um governo do estado atuante, como é o governador Rafael, é claro que a gente sendo eleito, a gente está alinhado com ele, né? Então, essas questões políticas partidárias ficam aqui no palanque e acabam no dia 6,
né? Mas o Rafael, sendo prefeito, no dia seguinte está sentando com o governador para a gente buscar mais infraestrutura para Luiz Correia, para a gente buscar mais investimentos em Luiz Correia, porque nem tudo o município dá conta de fazer sozinho. Precisa dessa parceria, né? Você vê que atualmente asfalto, calçamento, tudo isso a gente consegue mais quando a gente tem o apoio e a parceria do governo do estado. E o governo do estado hoje, diga-se de passagem, é o maior investidor do município de Luiz Correia. Está mudando a realidade da educação em Luiz Correia. Você hoje tem 2 grandes colégios, que é o RAF e o Zumira, reformados, escola digital, escola em tempo integral. Então nós temos que bater palma para esse governador que quer deixar um legado para a educação, né? Nós temos a obra do Porto, nós iremos buscar parceria para reformar e revitalizar nossa orla de Atalaia. Nós não podemos acabar, nós temos que encontrar uma solução para que o Porto, né, que é uma atividade econômica, e a atividade turística, eles funcionem ali paralelamente. Esse é o meu desafio, né? Mas infelizmente a atual gestão pouco entende disso, pouco faz caso disso, e isso precisa ser dito para a população. É um alerta, nós precisamos de um prefeito realmente que sente com o governo do estado, que sente com o governo federal, com a bancada federal, para a gente encontrar uma solução ali que seja viável a questão do porto e a questão turística junto. Candidato, o senhor se apresenta como uma oposição à atual gestão. Como que o senhor avalia a gestão dos recursos públicos nessa atual gestão, que inclusive enfrentou momentos críticos, a exemplo já desse ano? E que medidas que o senhor pretende implementar, por exemplo, para garantir que os recursos sejam usados de forma mais eficiente e transparente no município? O que aconteceu foi um grande escândalo de corrupção, né? Em fevereiro, você teve 2 operações da Polícia Civil contra um ex-secretário, um então secretário de Finanças, que é filho da prefeita, e a acusação, que já houve até denúncia do Ministério Público ao tribunal, é de lavagem de dinheiro e de desvio de recurso público da iluminação pública, né? Então isso é doloroso, porque se as ruas estão escuras, dando essa sensação de insegurança maior, tem culpa dessa atual gestão. Foram recursos desviados e hoje, só para você ter uma ideia do montante, são mais ou menos R$100 mil por mês que é repassado da Companhia de Energia para o município por conta daquela contribuição de iluminação pública que a gente paga no talão, que cada cidadão paga no talão. Então, respondendo sua pergunta, nós temos que combater a corrupção. Não se pode, né, deixar que um membro da família, não se pode deixar que qualquer secretário, né, se torne alvo dessa forma e pouco se faça algo, né? Porque o que se sabe atualmente é que esse cidadão continua atuando, até mesmo pela proximidade que tem com a atual prefeita. Então isso leva o nosso município a cair no descrédito daquelas pessoas que querem investir, descrédito daquelas pessoas que amam Luiz Correia, mas infelizmente não tem medo de tudo que está acontecendo. Então a nossa política vai ser de combater a corrupção, não deixar o que aconteceu em Luiz Correia. Foram feitas várias denúncias, os nossos vereadores de oposição foram guerreiros, fiscais, denunciaram, né? Até que no último ano de governo aconteceu o que aconteceu. Isso é um escândalo que mais uma vez leva o nome de Luiz Correia para as páginas policiais e destrói a nossa capacidade de divulgar o que nós temos de melhor, que é o nosso turismo, que são as nossas praias. Eu quero, no ano que vem aqui, divulgar os grandes eventos, quero falar, né, de um carnaval forte, quero falar de um festival de leite que a gente quer levar lá para a nossa bacia leiteira do Brejinho. O senhor tem falado bastante dessa questão da realização dos eventos, tem sido um mantra aqui para o senhor nessa entrevista, né? Mas para além desses eventos, como o senhor já ia começar a citar, Luiz Correia é uma cidade que tem uma cultura local muito forte, não é? Para além dos eventos propriamente dito, como que o senhor pretende apoiar e valorizar aquelas tradições, né? Aquelas tradições de matriz, de raiz e essas comunidades tradicionais do município que existem e estão lá, pulsantes? Sem dúvida, nós temos a Tabua, que faz o nosso artesanato muito forte, é vendido em São Paulo hoje, é exportado para fora do Brasil. Então nós precisamos
reaver essa questão da força do artesanato, que ele continua vivo, ele só está tímido naquela região ali do Carnaubal, do Bezerro Morto, do Curral Velho de São Benedito. Nós precisamos retomar nosso grande festival junino. Nós temos uma cultura junina muito forte. Eu lembro que quando Parnaíba deu uma queda com relação à cultura junina, nós tínhamos 3 grandes quadrilhas lá, mas não era aquela quadrilha que saiu no jornal, é outra quadrilha, as quadrilhas juninas, bonitas, belas, bem estruturadas, lá em Luiz Correia. Então nós precisamos retomar esse festival de inverno, aliás, esse festival junino muito forte, porque fomos fortes no passado e precisamos reavivar isso nessa juventude. Eles não ganham absolutamente nada, Helder, e estão lá querendo dar o melhor de si, né, nesse mês de julho. Eu lembro, enquanto vereador no passado, eu ajudava muito uma determinada agremiação, uma quadrilha, e eles passam 9 meses se preparando, né? Então, não é possível que... Como é que eu vou falar de cultura no palanque e chegar lá sendo prefeito? Não vou apoiar esses caras, essas meninas, esses adolescentes. E isso é uma política também de segurança, porque se você retém essa juventude aí para o esporte, para a cultura, você está colaborando com o Estado que tem a responsabilidade da segurança pública. Esse é um outro ponto. Nós queremos criar também quadras, areninhas, grama sintética. Tem em muitos municípios do Ceará e nós não temos uma aqui, numa cidade do tamanho de Luiz Correia. Então, tudo isso eu coloco para você porque Luiz Correia está sendo tratado como uma cidade pequena, e não é. É uma cidade grande, somos 30 mil habitantes, são 26 mil eleitores, nós estamos entre as 20 maiores cidades do estado do Piauí, são 224. Então, peraí, respeite Luiz Correia. Agora precisa de um prefeito que tenha a responsabilidade, que tenha o entendimento dessa grandeza. E é para isso que a gente quer ser prefeito, para valorizar essa juventude, para valorizar o pai de família, para dar dignidade à nossa população, para elevar a nossa autoestima. Sabe o que é pior? É a pessoa sair lá de Terezinha e dizer que vai para Parnaíba, mas ele vai lá para Luiz Correia. Isso nos dói demais, Helder, porque é falta de identidade. Mas essa falta de identidade a gente consegue resolver, aumentando a autoestima das pessoas, divulgando melhor o nome de Luiz Correia. E é isso que eu pretendo como prefeito. Candidato, a gente já vai se aproximando do final da entrevista e eu quero aproveitar esse momento para deixar à vontade que o senhor deixe a sua mensagem do que gostaria ali de passar para os eleitores de Luiz Correia que nos acompanham nesse momento, que acompanham a sua campanha. Por que você acredita que é a melhor escolha para liderar o município nos próximos 4 anos? Eu quero dizer que eu não sou melhor do que ninguém, mas nessa eleição é uma eleição decisiva para o futuro de Luiz Correia. E o eleitor em Luiz Correia tem 2 opções. A primeira opção é continuar do jeito que está. Escândalo de corrupção, uma educação com os índices bem ruins, uma saúde que não funciona, que a população está passando perrengue. Então, essa opção eu não avalio como sendo boa. E a outra opção para prefeito é o Rafael Silva, é esse jovem que está aqui, advogado, que teve condições de estudar, mas que hoje quer dar sua contribuição ao seu município. Eu quero resgatar um turismo forte, eu sei como fazer, e nós iremos fazer. Isso vai gerar muito emprego para um pai de família, para essa juventude aí que tem se qualificado, mas não tem oportunidade. Eu quero gerar, né, uma educação de qualidade, eu sou filho de professores. Eu quero que o professor seja bem valorizado, que a gente pague bem o professor, para que ele vá sorrindo para a sala de aula e os nossos alunos possam aprender a ler e escrever na idade correta. Eu quero dar uma sala de aula estruturada para o nosso aluno, uma carteira boa, um quadro bom, uma merenda boa. É isso que está faltando em Luiz Correia. Eu quero ser prefeito também para a gente melhorar, dar uma atenção melhor ao nosso interior, principalmente aqueles que vivem mais distante. Então eu quero levar uma banda da prefeitura para funcionar lá no Brejinho. Lá o cidadão que precisar reclamar de uma bomba que queimou, de uma iluminação pública, de uma estrada que está ruim, que abriu um buraco, não vai precisar se deslocar 80, 70, 100 quilômetros até a sede para fazer essa reclamação. Uma parte da prefeitura vai estar funcionando bem pertinho dele. Então é com esse olhar que a gente quer mudar a realidade de Luiz Correia. E Luiz Correia está precisando disso, porque quando você olha ao seu redor, o Cajueiro está crescendo, Cocal está crescendo, Parnaíba está crescendo e nós estamos na mesmice. Então é compromisso nosso, Luiz Correiense, a gente mudar a realidade e colocar de novo Luiz Correia no caminho do crescimento. E para isso é bem facinho. É Rafael Silva, no dia 6 de outubro, é 5-5 na cabeça.